Tudo isso na palma da sua mão e grátis. Acesse tribunaonline.com.br/pe. A notícia que importa de Pernambuco, Brasil e do mundo. Tudo isso na palma da sua mão e grátis. Acesse tribunaonline.com.br/pe. A notícia que importa de Pernambuco, Brasil e do mundo. Tudo isso na palma da sua mão e grátis. Acesse tribunaonline.com.br/pe. A notícia que importa de Pernambuco, Brasil e do mundo. Tudo isso na palma da sua mão e grátis. Acesse tribunaonline.com.br/pe. A notícia que importa de Pernambuco, Brasil e do mundo. Tudo isso na palma da sua mão e grátis. Acesse tribunaonline.com.br/pe. A notícia que importa de Pernambuco, Brasil e do mundo. Tudo isso na palma da sua mão e grátis. Acesse tribunaonline.com.br/pe. A notícia que importa de Pernambuco, Brasil e do mundo. Tudo isso na palma da sua mão e grátis. Acesse tribunaonline.com.br/pe. A notícia que importa de Pernambuco, Brasil e do mundo. Tudo isso na palma da sua mão e grátis. Acesse tribunaonline.com.br/pe. A notícia que importa de Pernambuco, Brasil e do mundo. Tudo isso na palma da sua mão e grátis. Acesse tribunaonline.com.br/pe. A notícia que importa de Pernambuco, Brasil e do mundo. Tudo isso na palma da sua mão e grátis. Acesse tribunaonline.com.br/pe. Saiba como reduzir suas dívidas em até 90% com Infinity Consumidor. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o Brasil Gente Pernambuco aqui pela sua TV Tribuna. Solta a bomba! Brasil Gente Pernambuco no ar com as informações do estado para você que nos assiste de casa, para você que nos assiste pelas redes sociais da TV Tribuna, youtube.com/TV Tribuna PE. Você que está no nosso Facebook também e no portal de notícias Tribuna Online Pernambuco, onde você fica bem informado o que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Segue a gente no Instagram, @BrasilGentePE. No início da tarde de hoje, horário de almoço mais ou menos, um estudante foi assaltado na zona sul do Recife. Solta a bomba aí! Olha o marginal. O estudante voltando da escola, logo após a 1 da tarde, o ladrão com a bicicleta parada na frente de um condomínio, já esperando uma vítima. É o momento em que ele tem um breve diálogo, ameaçando esse adolescente para tomar o celular. Rapidamente o jovem entrega, voltando para casa, depois de um turno de aula, e tem o celular tomado. Daqui a pouco a gente volta no assunto. Zona Sul do Recife. Se reconhece esse bandido, entre em contato com a polícia de imediato. Bota a imagem dele de novo aí na tela, Pablo, por favor. Bandido numa bicicleta escura. Se você o reconhece, entre em contato pelo 190. Daqui a pouco outras informações sobre esse marginal bandido. A gente traz agora o pronunciamento da defesa do delegado Luiz Alberto Braga, o delegado que atirou em um vendedor ambulante em Fernando de Noronha. O advogado do delegado Luiz Alberto alega que o disparo, o tiro, foi em legítima defesa. O contrário
do que diz a defesa do ambulante Emanuel Gonçalves Apori, que aponta tentativa de homicídio. A gente vai trazer também vídeos de outros ângulos de câmeras desse local onde aconteceu essa confusão toda há cerca de 15 dias. Carlos Simões conversa com o advogado Augusto Branco. Carlos, é contigo. A gente também aqui está dando voz à defesa do delegado Luiz Alberto Braga. Eu vou conversar agora com o advogado que está à frente dessa defesa e vai conversar com a gente justamente para que a gente possa entender a versão do delegado, o doutor Luiz Alberto Braga. Primeiramente, eu queria que o senhor explicasse o que é que aconteceu ali e o que é que o delegado fala sobre esse episódio. Veja, eu não tive uma conversa ainda com o delegado sobre os detalhes do que aconteceu. Porque eu assumi o caso, o que eu tive acesso foi ao inquérito policial, já li o inquérito todo, e as imagens. A imagem do dia do fato e do fato específico, está claro, não deixa dúvida, que o que existiu foi uma legítima defesa sucessiva. Se você analisar a imagem com frieza, se o delegado não toma aquela atitude que tomou, a suposta vítima tomaria a arma do delegado e mataria o delegado. O delegado, após isso, para você ver como o delegado foi uma pessoa que agiu corretamente dentro da lei. Após isso, o delegado se apresenta à Polícia Federal, já na ilha, comunica aos seus superiores o que aconteceu. Comunica-se também com o capitão da Polícia Militar, que era o oficial mais graduado lá na ilha, comunicando todos os fatos, e vem para Recife, se apresenta no DHPP, entrega a sua pistola e, inclusive, se submete a exame de sangue, que é um exame muito mais profundo do que aqueles testes de alcoolemia que se faz em blitz de lei seca, para provar que não estava embriagado. Então, o delegado tem uma atitude de legítima defesa, isso está claro. O que querem levar, querem tumultuar, querem fazer um folhetim, na minha opinião, né? É levar como se fosse uma novela para a opinião pública. E querendo cada vez mais atacar o delegado e a noiva ou namorada do delegado, que é a pessoa que está sendo difamada, injuriada. Para você ter ideia, a suposta vítima deu uma declaração à imprensa, isso não foi uma declaração escrita e sim verbal, onde ele diz que a namorada do delegado um dia antes ficou com o amigo dele, que aliás não é amigo, é primo. Essa pessoa presta depoimento na polícia e diz que jamais ficou com ela, que sequer conhece ela e que isso é invenção. Então você vê o que é que estão criando e trazendo para a imprensa para ser levado à opinião pública somente para massacrar o delegado e a namorada do delegado. Eu queria entender o seguinte, né? A gente tem imagem, um vídeo que mostra quando tudo aconteceu. A gente observa que o delegado, ele está ali num local que parece estar esperando o ambulante, né? E aí passa uma pessoa de branco, depois passa o ambulante que está com outra camisa, uma camisa preta. O ambulante, quando chega no local, o delegado aborda esse ambulante, chega a empurrar ele para perto de uma árvore e aí começa ali, né, o que a gente não dá para ouvir porque o vídeo não tem áudio, certo? Mas dá para perceber, inclusive, quando o delegado ele dá um empurrão, né, uma tapa, digamos assim, no peito do ambulante. Nesse caso, o ambulante vai e revida, né, aquilo ali. Mesmo sendo essa situação do delegado ter começado, né, foi ele que abordou, foi ele que deu uma tapa, mesmo assim seria uma legítima defesa? Sucessiva. A legítima defesa aí, ela é sucessiva, tá? Ele está impedindo de ter uma agressão maior contra ele. Se você perceber a imagem friamente, trazendo todos os pontos que você trouxe, e não pode se negar porque as imagens são claras, o delegado realmente encosta ele na parede. Muita gente diz que o delegado deu tapa, eu não vi sim um empurrão. E a reação do ambulante, da vítima, é totalmente desproporcional. Ele passa com fúria para o delegado, certo? Muito violento, agride, e aí a lesão corporal está esclarecida por laudos. Ele vai dando soco no delegado, o delegado chega a cair. E se o delegado não toma a atitude que tomou, e aí foi uma atitude, pelo menos pela imagem, tipo, com raciocínio, porque ele poderia ter atirado na cabeça, na barriga, não. Ele tenta simplesmente parar aquela ação.
que com certeza aquela ação levaria o quê? A essa pessoa tomar a arma do delegado e matar o delegado. Se hoje o delegado tivesse morto, ninguém estava falando essa celeuma toda. Mas como é uma autoridade policial, certo? E aí sim há uma repercussão 3 vezes maior. E aí se tem a vítima como coitadinho, e aí a gente vai ver que não é bem esse coitadinho, porque o inquérito vai trazer tudo o que se passou, tudo, desde a origem que deu causa a isso até esse momento. Agora, o que não pode dizer é que o delegado não fez tudo como a lei mandava. Aliás, como a lei manda, certo? Ele não fugiu, ele não se ocultou das suas responsabilidades, se apresentou a um delegado de polícia que já prestou, inclusive, declarações à Polícia Civil. E para você ter ideia, não só a Polícia Civil, após os fatos, esse mesmo delegado da Polícia Federal, responsável como é, comunicou aos seus superiores por escrito tudo que se passou. Nada disso contraria o que o delegado diz em seu depoimento. Então, o que acontece, e aconteceu, infelizmente, foi que o delegado teve como reação natural de um ser humano para defender sua vida e praticar uma legítima defesa sucessiva que está lá no Código. Doutor, a partir do momento que o delegado ele dá um tapa no peito do ambulante, ele não assume o risco de ter uma reação ali? Desproporcional, uma reação que pode levar à sua morte, tomar sua pistola. Mas isso não aconteceu, ele não tomou a pistola. Por quê? Só não tomou porque houve uma reação do delegado. Ninguém pode, você não pode dizer a mim que ele não tomou, que ele não ia tomar, como eu também não posso dizer a você que não teria isso. Por quê? Porque a ação para ali. Então, dali para frente, ninguém sabe o que poderia ter ocorrido. Se você vê as imagens friamente, você vê que o delegado, ele nunca agiu com a violência que o ambulante age em relação ao delegado. É muito desproporcional. Ele parte violentamente. O delegado o empurrou, sim, para encostar na parede. Pelo menos é a imagem que eu vi. Aí você vê a reação de lá para cá, é totalmente desproporcional. Eu não vi se teve laudo, por exemplo, de embriaguez em relação ao ambulante. Em relação ao delegado, eu sei que teve. Em relação ao ambulante, eu não sei. Então, são várias situações que o inquérito tem que trazer às claras isso. O inquérito está sendo conduzido por 2 delegados, pelo que eu sei, são pessoas sérias, certo? Imparciais, que estão levando ao conhecimento das autoridades competentes, que é o Ministério Público e o Judiciário, tudo que se passou e da forma que se passou. E aí vai ser tomadas as providências cabíveis. Doutor, na imagem dá para perceber que antes do delegado atirar e dele abordar o ambulante, ele na verdade dá um tapa no peito do ambulante, ele chega a mexer na arma. Naquele momento ele se apresentou como delegado, ele disse que estava armado. Veja, eu não sei se ele se apresenta como delegado, apesar de que ele estava lá na ilha como delegado da ilha. Ele ali era o delegado da ilha. Tá? Ele tinha sido escalado para estar como delegado, eu acho que é tirando férias do outro delegado. Tá? Então, naquela hora, naquele momento, ele era autoridade policial na ilha. Essa questão da arma, você vê que ele não aponta a arma para o ambulante. É uma forma de você dizer, ó, eu estou armado, não reaja. Então, você vê que é, inclusive, uma ação intimidadora para não ter o que aconteceu. Ao contrário. Então, no máximo, o ambulante, se se sentiu tão ofendido, podia, no outro dia, registrar um boletim de abuso de autoridade. Teria sido tomada as providências pela secretaria, pela corredoria. Isso era o correto. Então, não fazer aquela reação que é totalmente desproporcional. A partir de um momento que uma pessoa ela mostra uma arma e ela começa uma agressão, não seria o caso de se defender de forma veemente, até para evitar um disparo? Se defender da agressão, sim. Naquele local que ele estava e a defesa era feita ali. Não é isso que as imagens trazem. As imagens trazem ele agredindo o delegado. Uma coisa é você se defender, outra coisa é você agredir. Se você analisar as imagens, não há defesa. Há uma agressão. E aí há uma legítima defesa, volto a repetir. Essa legítima defesa não é aquela conhecida normalmente. É aquela legítima defesa que você impede uma injusta agressão. É uma legítima defesa sucessiva. Qual seria a diferença? Uma é você agredido, e nesse momento que você é agredido, você se defende. E outra é que você pode até dar causa à primeira agressão e você, consequentemente, você sucessivamente se defende para não morrer.
Agora, doutor, qual foi o motivo do delegado abordar aquele homem na festa daquela forma? Aí é como eu já lhe disse desde o começo. O inquérito que está sendo apurado é quem tem que trazer isso às claras. Se eu disser a você agora os motivos, eu estaria mentindo e fazendo uma ilação. Porque eu não tenho o inquérito concluído. Agora, lhe garanto que tem algumas situações que Tamires sofreu que são muito sérias. Inclusive tem um vídeo dessa pessoa que o advogado falou agora, né, da Tamires, que ela se pronunciou em uma rede social, ela que é namorada do delegado Luiz Alberto Braga e falou sobre o caso, e a gente vai ver agora o que disse a Tamires. Minha gente, eu tinha prometido que não ia mais tocar nesse assunto aqui, que não vinha mais me pronunciar a respeito disso. Mas saiu aqui voltando do trabalho, cansada, que tive um dia super preenchido. E meu WhatsApp tá aqui cheio de prints e mensagens de uma galera que interpretou de uma forma totalmente errada e tá querendo usar isso contra mim. Enfim, falando que eu falo que não teve provocação. Quando eu falo que não teve provocação, é da minha parte, que as pessoas estão insinuando que eu provoquei, que eu fiz isso e aconteci, indo atrás dele. Não teve nada a ver, tanto que as câmeras estão aí para provar que foi muito foi ao contrário disso que a galera tá falando. Isso se iniciou realmente na academia. A gente teve o primeiro contato realmente que foi profissional e o segundo contato na academia mesmo, em que eu mudei de ambiente, que eu ia beber água. Imediatamente o Emanuel, ele me segue, tá aí nas câmeras, que não me deixa mentir, ele me segue pra área que eu vou beber água e meio que fica forçando uma conversa comigo, falando de um assunto que não teve nada a ver com o contexto inicial da nossa conversa, que era sobre o papo de nutrição e dieta e consulta. Enfim, ele veio puxando o assunto me convidando para conhecer a barraca dele na praia, perguntando se eu conheço a Praia da Cacimba, e eu fico extremamente sem graça, me senti coagida por conta da forma com que ele me abordou, vindo imediatamente atrás de mim, né? Tanto que eu nem bebi mais água, eu retorno para o local inicial onde eu estava fazendo o exercício, né? E a segunda vez foi no Sambinha, que foi o domingo. Quando eu chego lá no Sambinha, ele está no mesmo ambiente que eu, muito próximo, e fica me olhando, a ponto disso me incomodar também, porque eu estou com meu namorado, e eu peço pro meu namorado pra gente mudar de lugar. Tanto que a gente muda de lugar, e novamente a Manuel vai pro mesmo lugar em que eu estou, e me olha pelo menos umas 5 vezes. Pelo menos umas 5 vezes. Então, eu tava tão incomodada a ponto de pedir para o meu namorado pra gente ir embora. E ele fala que a gente vai embora, mas a gente vai dar carona pros policiais. Pra você terem noção da situação, como realmente foi. E aí, quando eu falo que não existiu provocação, eu estou me referindo a mim. Eu estou falando que eu não provoquei o Emanuel, que eu não instiguei ele, eu não flertei com ele, né? A questão dos olhares vinha dele para mim, entendeu? Outra coisa que vocês pegaram totalmente e distorceram foi como se eu estivesse me referindo que o meu namorado fosse um desequilibrado. Não é nada disso, nunca existiu isso. Essa situação agora, né, da Tamires, que fala dessa questão que estava numa academia de ginástica, teve ali uma situação em que o ambulante teria conversado com ela. O senhor tem informação sobre isso, o que aconteceu naquele momento? Veja, eu tenho as informações por alto. Eu preciso que ela preste depoimento, ela não prestou depoimento à polícia para ser esclarecido esses fatos. Mas o que eu tenho de informações é que nessa academia ele chegou a abordar ela no sentido de paquera e ela se sentiu muito, mas muito contrariada. Mas seria uma paquera normal ou seria algo a mais? Algo a mais. Algo a mais no sentido de você se sentir ofendido. Porque aquela paquera normal que você tem, você se sai e não se sente ofendido. Ela se sentiu tão ofendida que chegou para a amiga dela se dizendo pedindo para sair da academia, que ela estava altamente constrangida. Agora eu queria tirar uma dúvida do senhor no seguinte. O doutor Luiz Alberto Braga, como o senhor disse, estava como delegado de Fernando de Noronha. Aconteceu uma situação com a namorada na qual ele se sentiu de alguma forma ofendido, ou ela se sentiu ofendida, e ele foi abordar esse ambulante. Eu queria entender o seguinte, seria o caso dele acionar a polícia militar para poder fazer essa abordagem? Porque assim, o delegado ali estava agindo em causa própria nesse sentido. Veja, não. Porque a autoridade policial, principalmente a Polícia Civil, que é diferente da Polícia Militar, a Polícia Militar ela só está obrigada a agir em tese quando está fardada. O policial civil, ele age e é obrigado a agir 24 horas. Não é que a Polícia Militar não é obrigada, mas efetivamente ela fardada, ela está em serviço. Já o policial civil, ele responde por prevaricação se ele não tomar providência diante de um crime que ele veja qualquer hora, a qualquer momento. Então, por isso que eu digo a você, eu preciso da investigação.
para que ela traga clareza aos fatos. Por exemplo, e aí eu estou dando como exemplo, se existia um assédio e é crime, independente de ser namorada dele, amiga dele, ele teria que tomar as providências. Mas no caso, se é a namorada dele, ele meio que está envolvido emocionalmente na situação. Mas não existe suspeição de delegado para apuração de fatos criminosos. Existe suspeição de juiz. Então, ele teria a obrigação. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Eu preciso que o inquérito esclareça os fatos. Só estou dizendo que é normal, é natural de um policial civil, independente de ser delegado ou agente de polícia, tomar as providências e, se não tomar, prevarica de situações criminosas que ele tenha conhecimento. Agora, ali na festa, tem algumas imagens, inclusive, que foram divulgadas e em nenhum momento dessas imagens mostram justamente esse ambulante abordando a namorada do delegado ou fazendo alguma coisa que talvez pudesse incomodá-la. Seria mesmo assim o caso do delegado falar com esse ambulante ali na festa, já que não teve uma situação na festa, mas sim teria sido na academia, digamos assim? Veja, isso é o que a imagem traz por enquanto. A gente precisa ver os depoimentos. Eu não posso dizer, nem você pode dizer hoje, que não houve diversos olhares direcionados da suposta vítima para a Tamires e que ela se sentiu incomodada. Eu não posso trazer isso, como também não posso descartar isso. O que o delegado fala sobre isso? Veja, eu assumi a defesa do delegado fazem 3 dias. Antes era o advogado Almendra, representante da Associação dos Delegados, e eu não tive uma conversa ainda com o Luiz Alberto sobre os fatos, sobre detalhes disso, até porque ele está abalado com tudo que se passa, a imprensa toda em cima dele. E o que eu tenho é o inquérito, até onde eu conheço, e os fatos do inquérito e das imagens. Eu não conversei realmente com o Luiz Alberto sobre tudo, como se deu, o que se deu, qual foi a discussão, se teve, se não teve. Eu realmente não conversei com ele. Inclusive, a gente continua acompanhando esse caso, até porque a Polícia Civil está investigando e a Corregedoria da Secretaria de Defesa Social também. O delegado Luiz Alberto Braga foi afastado das funções temporariamente, um prazo de 120 dias para que essa apuração seja feita. Eu volto ao estúdio com você. Atendendo ao pedido de Carlos Eduardo Abreu, nosso telespectador, e do Zeca, prepara ela aí, Tiago, solta a bomba! Nós temos imagens que antecedem a confusão entre o delegado e o Emanuel. Do momento do disparo, imagens, ainda outras imagens, de parte do salão desse local onde acontecia um sambinha, lá em Fernando de Noronha, em um forte. E o momento em que o Emanuel vai até o banheiro. Daqui a pouco a gente vai trazer informações ao vivo sobre o próximo procedimento, possivelmente que deve acontecer, uma nova intervenção jurídica na perna do Emanuel, que foi atingida pelo disparo de arma de fogo. E a polícia, agora à tarde, ouviu o depoimento do Emanuel no hospital. Você confere já já. Segue a gente no Instagram, mande sua opinião, @BrasilGentePE. Comenta e interage com a gente também aqui no nosso YouTube, youtube.com/TVTribunaPE. E mais uma vez agradeço o prestígio de ter a sua companhia. Você que está em casa acompanhando pela TV Tribuna nesta segunda-feira, 12 de maio. Pare nesse instante. Pare de se preocupar com cobrança, ameaça de busca e apreensão do seu carro, da sua moto, porque é hora de dar um basta e retomar o controle da sua vida financeira. Resolva suas dívidas de forma inteligente com a Infinity. A Infinity Consumidor é a solução para você. Com mais de 45 anos de experiência, a Infinity é especialista em negociações bancárias e já ajudou milhares de pessoas a reduzir e quitar as dívidas em até 90% de desconto, gente. Aqui você encontra um planejamento financeiro que realmente cabe no seu bolso. Confira alguns casos reais e de muito sucesso. Cliente Infinity Ana Maria quitou o Onix dela, 2003, que custava 52.470 por 8.800. Luiz Fernandes pagou a dívida do Fiat Idea 2014. Esse carro era avaliado em 35.270. Sabe por quanto? 10 mil reais. Cliente Infinity José Divaldo resolveu a dívida
de 75.260 da Suzuki Vitara que tinha em 2009. Sabe por quanto? R$ 9.300. Se eles conseguiram, você também pode. Entre em contato agora e descubra como sair do vermelho com a Infinity Consumidor. Ligue agora mesmo para o 4042-3210 ou manda uma mensagem para o WhatsApp 995-18-3210 e agende uma consultoria 100% gratuita. A Infinity funciona de segunda a sexta, preste atenção para ligar agora, viu? Tá aí o telefone. Das 8 da manhã às 8 da noite. Tem gente agora esperando o seu contato. E aos sábados também, das 9 da manhã à 1 da tarde. E está localizada no Empresarial ITC, 14º andar, no Pina. Acesse o site infinityconsumidor.com.br e segue o Instagram, @infinityconsumidor, e veja pessoas que mudaram sua vida financeira com a Infinity Consumidor. Mais do que negociar, a Infinity ensina você a se organizar. Quer evitar novas dívidas e aprender a administrar melhor seu dinheiro? Conheça o Infinity Educa, uma plataforma exclusiva com dicas, consultorias para você organizar suas finanças. Acesse agora infinityeduca.com.br e conquiste sua liberdade financeira. Infinity Consumidor, a única há 45 anos em defesa do consumidor. A gente segue com informação urgente aqui no Brasil, gente, Pernambuco. Vamos acionar a equipe de reportagem de Nádia Alencar. Nádia Alencar está em Paulista, onde um edifício residencial acaba de ser interditado. Olá, Nádia, boa tarde, é com você. Oi, Moab, boa tarde para você, para todos que acompanham o Brasil Urgente Pernambuco. Nós estamos aqui na rua Catende, no bairro do Janga, na cidade do Paulista. A gente já sabe que houve a interdição do edifício Carajás, que fica aqui ao lado, mas hoje, há poucos minutos, acabou de ser interditado este edifício, que é o edifício Primavera. Um edifício do tipo caixão. Nas imagens do Robson Lima, você observa que todos os prédios desta rua são do tipo caixão. Um tipo de edifício que é muito perigoso. A gente sabe que, por lei, eles estão proibidos de serem construídos desde o ano de 2005. Aqui, no primeiro andar, aconteceu um afundamento do apartamento térreo e também havia muitas rachaduras. De acordo com a Defesa Civil, o grau de periculosidade passou de 2 para nível 3. Isso quer dizer que a desocupação precisou ser imediata. Então, aqui no edifício Primavera, a gente vai conversar com alguns moradores, entre eles a dona Maria das Graças Melo, que está aqui muito emocionada, porque acabou de receber a notícia, não esperava que teria que sair às pressas com a roupa do couro, não é isso? Verdade, boa noite. Infelizmente, hoje à tarde, a Defesa Civil veio aqui e deu a notícia de que o nosso prédio seria interditado de imediato. Aconselhou nem dormirmos, mas hoje aqui retirar todas as coisas e deu um prazo para a gente desocupar. E é isso, a realidade nossa hoje. São 6 apartamentos, né, dona Maria das Graças? 6 apartamentos, 2 andares, térreo, primeiro e segundo andar. Isso, são 6 apartamentos, térreo, primeiro e segundo andar. Fala pra gente, todos os moradores, eles já começaram a se mobilizar para sair? A senhora vai sair, mas não vai conseguir levar nada? Ventilador, uma cadeira, algumas roupas? Dá tempo de tirar alguma coisa ou a ordem é sair de imediato? A ordem é a gente nem passar mais a noite aqui, só que meu esposo subiu para pelo menos a gente pegar alguma roupa, documentos, que é um dos mais importantes, né? Claro, a nossa vida. O pessoal daqui do térreo já saiu, já desocupou. A senhora daqui do primeiro andar, ela já está procurando de imediato um lugar para ir também. E a nossa realidade é essa. A senhora já mora aqui há mais de 10 anos, não é verdade? Conta para mim como é receber uma notícia como essa, apesar, é claro, do livramento. O maior bem, o bem mais precioso que a senhora tem é a sua vida e ela está resguardada. Mas como é o sentimento de receber uma notícia desse jeito? É triste, né? Porque assim, a gente vem com um sonho, a gente compra um apartamento pensando que nunca iria acontecer. Faz 10 anos e 6 meses que eu moro aqui
E foi muito triste receber essa notícia. Foi chocante mesmo. Muito, muito triste mesmo. A Defesa Civil, desde a última sexta-feira, tentava vistoriar esse prédio, mas aí o morador do térreo não havia deixado a Defesa Civil entrar. Hoje eles conseguiram a chave e entraram. Qual é a situação que a Defesa Civil encontrou? Conta pra gente como é que está o edifício do piso térreo. Segundo eles avaliaram, o perigo é que a estrutura do prédio está afastando do restante, ao redor do prédio, o piso da cozinha, né? Pode ir mostrando pra gente? Posso sim. Por favor. Isso aqui mesmo cedeu hoje comigo. Hoje eu caí aqui. Dona Maria das Graças caiu neste buraco ainda hoje à tarde, ó, de tão frágil que está, Moab. Para você ver aqui, ó, tá completamente oco esse local. Deixa eu vir aqui me aproximando dela para a gente poder ir conversando. E Robson Lima vai acompanhando e a gente vai entrando aqui no edifício Primavera, vizinho ao edifício Carajás, que acabou de ser interditado. Vamos mostrar uma das rachaduras que, segundo Dona Maria das Graças, é a pior. É a mais perigosa de todas. A gente está entrando aqui porque estamos razoavelmente seguros. Aqui, que eu não sabia que estava nessa gravidade. Justamente essa parede aqui, que está largo, a rachadura, é o quarto onde meu filho dorme. Não é isso? E ele falou que o perigo também é isso aqui, ó. Ou seja, a estrutura do prédio está afastando, a parede do prédio está afastando da estrutura aqui. Entendi. Essa parte bem aqui? Isso, ele todinho ao redor dele, tá vendo? Essa parte de trás está toda condenada. Como se fosse uma pequena calçada, toda ela já se afastou da estrutura do edifício Caixão. Isso. Agora, o inquilino do térreo, ele não está em casa nesse momento que ele já saiu, né? Ele só estava enquanto a Defesa Civil estava. Depois ele já saiu novamente. As rachaduras mais comprometedoras são deste edifício aqui, do lado de lá, na verdade, deste apartamento, onde Robson Lima está mostrando as imagens ao vivo para o Brasil Urgente Pernambuco. O proprietário já saiu, a Defesa Civil também, há cerca de 10 minutos, precisou sair para escrever um relatório completo, detalhando a situação aqui do edifício Primavera. Mas neste apartamento do piso térreo, houve um afundamento geral da estrutura do piso e as rachaduras são de grau, como eu disse, nível 3. Isso foi o suficiente para a interdição que aconteceu agora no finalzinho da tarde. Isso, só que eles já tinham vindo ver lá em cima a questão da caixa d'água, porque teve um momento de chuva, há uns meses, que a gente estava tudo dentro de casa assistindo TV e desabou tudo, assim, o concreto lá em cima. E foi água de escada abaixo, a gente pensando até que era o prédio que estava caindo, mas já era a estrutura da laje já se soltando. Ou seja, vocês do edifício Primavera, assim como o pessoal, os moradores do edifício Carajás, também já sabiam que havia indícios de comprometimento na estrutura dos edifícios. Quando a gente só se atinou quando o pessoal do Carajás começou a se movimentar da entrada, vendo algumas falhas aparecendo lá, e o vizinho nosso aconselhou a gente a procurar a seguradora, procurar a caixa, que a gente comprou pela caixa, né? E também que a gente tomasse providência, porque não estava confiável o de lá e podia até abalar a estrutura desse, porque é no mesmo terreno que foi construído. Isso, vocês compraram pela seguradora Caixa, mas atualmente a seguradora que cuida desses dois prédios é a Sul América. A Sul América, que a gente está com a seguradora Sul América, espero que resolva, né? Que os juízes, promotores assinem aí para ver a situação, porque no momento hoje eu não me encontro em condições de pagar um aluguel, né? Porque o apartamento é meu, eu sou inquilina, então é constrangedor ter. Foi inquilina, agora você é a proprietária. Sou proprietária, faz uns 6 anos que eu comprei ele, desde que eu vim morar aqui, que eu sempre morei nesse prédio. E assim, tenho para onde ir, porque minha família não me desamparou, mas eu preciso ter meu canto, preciso colocar meus móveis, minhas coisas, e nesse momento eu não estou em condições de pagar um aluguel, entendeu? É verdade, a gente sente muito, viu? Nossos sentimentos, mas graças a Deus o bem maior foi preservado, que é a sua vida. A senhora teve essa chance, esse livramento de conseguir sair viva e ainda vai ter a chance, se Deus quiser, de retirar todos os seus móveis, todos os seus pertences com tranquilidade, assim como aconteceu com os moradores do edifício vizinho, que é o edifício Carajás. A gente vê, Moab, fica bem aqui ao lado, estamos nos fundos do edifício Primavera. Estou levantando aqui
uns arames de roupa para poder Robinho conseguir passar. E aí a gente consegue ver os fundos do edifício Carajás, que é esse aqui, que foi todo reformado. Olha, repare que ele está com essas pastilhas, todo bem posicionado, mas isso foi uma reforma. Não foi um reparo estrutural, que foi o que a Defesa Civil ordenou que eles fizessem, entende? Todos aqui levaram um susto, mas não foi por falta de aviso. No ano de 2008, o Instituto Técnico Científico de Pernambuco, de Perícia, o ITEP, já havia verificado indícios de comprometimento na estrutura do edifício Carajás, vizinho ao edifício Primavera. Em 2024, a Defesa Civil de Paulista determinou um prazo de 6 meses para que fossem realizados reparos estruturais em cada apartamento. E essa obra, Moab, nunca chegou a ser feita. Agora aconteceu o pior. Edifício Carajás interditado e, neste exato momento, o edifício onde a gente se encontra agora, que é o edifício Primavera, o vizinho ao Carajás, acaba de ser interditado. Moab. Muito obrigado, Nádia. Infelizmente, a novela se repete no Recife e região metropolitana, com essas construções que foram feitas há cerca de 30 anos. Começaram aqui no estado de Pernambuco, 30 ou mais de 30 anos, acredito, com estruturas que foram feitas incompatíveis, né, e que acabaram prejudicando muitas famílias. A gente faz um intervalo e volta já. Você sabia que 360 milhões de pessoas possuem perdas auditivas? Será que você é uma delas? Dificuldade em assistir televisão, dificuldade em ambientes escolares, isolamento social, falta de atenção e depressão. 1 em cada 3 pessoas com mais de 65 anos apresenta perda auditiva. E cada vez mais, os jovens estão apresentando sinais e sintomas de perda auditiva. Fique atento! Auditom. Aproveite os sons da vida. Gostei, eu só quero saber de você. O coração tem mais sabor. Capriche fez me apaixonar. Capriche, a marca do meu coração. Na terça verde do Atacarejo Arcovita tem tudo fresquinho direto pra sua mesa. Cará São Tomé 3,99 o quilo. Uva Vitória Nacional Verdão 5,99. Bandeja de ovos branco grande Canaã 14,99. Baixe o aplicativo Clube Arcovita e ganhe descontos exclusivos. Que tal dar um toque de conforto e sofisticação ao seu lar? Na seção de móveis da Império tem este sofá retrátil reclinável por apenas R$ 899 com conforto garantido. E esse painel grande 2 opções de cores também só R$ 899. Lugar de comprar móveis é na Império. Brasil Urgente Pernambuco. Oferecimento. Saiba como reduzir suas dívidas em até 90% com Infinity Consumidor. Brasil Urgente Pernambuco de volta aqui na tela da sua TV Tribuna. Muito obrigado pela sua companhia. Solta a bomba, porque a gente daqui a pouco vai trazer imagens de um crime que aconteceu hoje. 1h pouca da tarde. Estudante voltando para casa do colégio, bandido já na rua, com disposição para fazer o mal. Para outra coisa não, né? Principalmente trabalhar nem se fala. Zona Sul do Recife. Daqui a pouco as informações. Eu quero mandar um abraço aqui, ó, para Vilma Alencar, que está acompanhando a gente pelo YouTube da TV Tribuna. Luciana, Maria Luísa, Josani, acompanhando a gente, Marcos José da Silva, Marquinhos. Tem muita gente repercutindo ainda o depoimento que foi dado à nossa reportagem do advogado José Augusto Branco, que representa o delegado Luiz Alberto Braga, que estava a serviço em Fernando de Noronha, foi treinar na academia, estava acompanhado da namorada, uma nutricionista, e aí aconteceu aquela confusão. Imagens que estão sendo divulgadas agora, cerca de 15 dias após o fato que aconteceu no dia de domingo, há cerca de 15 dias, lá na ilha de Fernando de Noronha, durante um samba. Só que tudo começa na academia. Tudo começa na academia de ginástica, no treino, onde a nutricionista não gostou da forma como foi abordada pelo Emanuel, assim ela alega. As imagens vão ser entregues, estão sendo entregues já à presidência do inquérito
na Polícia Civil e também na Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social. O caso chegou no extremo, principalmente após a imagem do disparo de arma de fogo, o tiro que o vendedor ambulante, o Emanuel, morador de Fernando de Noronha, levou durante a abordagem com o delegado, que teria ido tomar satisfação em relação ao que ele diz, segundo a nota que foi divulgada pela ADEP, Associação de Delegados de Polícia de Pernambuco, uma perseguição à namorada dele. Nós temos imagens de momentos antes dessa confusão. E hoje o Emanuel prestou depoimento no leito de hospital. Você vai conferir já informações ao vivo com o nosso repórter Carlos Simões e o cinegrafista Marcondes Aguiar. Agora veja que história. Trio é preso pelo assassinato de um idoso que aconteceu em Olinda. E esse caso foi divulgado em primeira mão aqui na TV Tribuna. O momento em que o veículo desse idoso foi encontrado há meses atrás, encharcado de combustível, e o corpo dele numa estrada, isso em Camaragibe, aldeia, o corpo encharcado de combustível e marcas de disparos de arma de fogo. Mas vamos à relação dos presos com o idoso. A pessoa que arquitetou o crime foi a mulher dele, a esposa do idoso. Quem estava com ela o tempo todo participando de tudo? O amante dessa mulher. Quem ajudou na execução do crime? O filho desse amante. E mais uma pessoa ainda não identificada, de acordo com a delegada que investiga o caso. Os três que estão presos, com interesse em ficar com o dinheiro e os bens desse idoso. A assassina já era casada com ele há 17 anos. O casal tinha 2 filhos. E ela chegou a contar para a polícia e para a família, inclusive, para as filhas do idoso, que ele estava desaparecido e que estava muito preocupada com o sumiço dele. A repórter Simone Santos, quando chegou ao local em que a polícia fazia a perícia no carro com todo cuidado, na estrada de aldeia, o veículo estava encharcado de combustível. Simone dizia o seguinte: o telefone dessa vítima está aqui dentro do carro, não para de tocar. É a família dele, possivelmente a esposa. E segundo a polícia, está preocupada com o desaparecimento. Carlos Simões esteve hoje numa coletiva de imprensa da Polícia Civil sobre esse caso e tem as informações pra gente. É com você, Carlos. Vamos restabelecer o contato com o repórter Carlos Simões. Enquanto isso, você observa imagens da perícia. Aqui na tela do Brasil, Gente Pernambuco, pela TV Tribuna, em primeira mão. Perícia sendo feita no veículo. Instituto de Identificação Tavares Buril também tentando identificar marcas de impressões digitais. Uma grande quantia em dinheiro, uma quantia significativa, na verdade, dentro desse veículo. Então, de pronto, a polícia descartou a possibilidade de latrocínio. De imediato. Não pode ser latrocínio. Dinheiro da vítima dentro do carro e o telefone tocando a família desesperada, veículo encharcado de gasolina e o corpo numa estrada. Carlos Simões está no ponto? Carlos Simões acompanhou a coletiva de imprensa e conversa com a gente agora. Inclusive, Carlos, você conversou com uma das filhas dessa vítima. Boa noite, Carlos, é com você. Oi, Moab, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente Pernambuco, uma história que chamou muita atenção. Moab, inclusive hoje, a delegada Juliana Bernard, ela trouxe, de fato, os detalhes dessa investigação, né, sobre o que aconteceu com este idoso de 66 anos. O fato, de acordo com a polícia, foi o seguinte: essa mulher, a técnica de enfermagem, esposa desse idoso,
ela cuidava da madrasta desse idoso, a madrasta que tem 83 anos. Cuidava dessa mulher e, de acordo com a polícia, tinha feito vários saques da conta dessa mulher, ou seja, roubado dinheiro dessa vítima. O que aconteceu? O idoso descobriu, o marido dela teria descoberto o esquema, o que ela tinha feito. E aí, de acordo com as investigações, muito provavelmente foi por isso que ela teria matado esse idoso. Pelo menos até agora é o que a polícia conseguiu apurar. Claro que a polícia vai continuar fazendo o seu trabalho, mas o que foi feito até agora foi nesse sentido. Moab, a informação que a gente tem, inclusive repassada hoje, como eu disse a você, pela delegada, é o seguinte, que essa mulher, ela teria se aliado ao amante dela e também ao filho dele para cometer o crime. Como é que a polícia conseguiu, então, descobrir o que aconteceu? Esse idoso, ele já tinha sofrido uma tentativa de homicídio em março deste ano. Quando ele sofreu essa tentativa, ele procurou a polícia. E disse o seguinte, disse que somente a esposa dele sabia onde ele estava. E além disso, ele também falou que desconfiava que estava sendo traído e que teria colocado rastreadores nos carros dele e da mulher. Foi a partir disso, desses rastreadores, que a polícia começou a querer saber como é que estava. Pessoal, a gente vai precisar interromper o nosso ao vivo aqui, só para mostrar uma história que está acontecendo agora no Hospital da Restauração. A gente está aqui mostrando o programa ao vivo, é assim. A gente precisa de fato interromper para poder tentar fazer aqui a entrevista. Doutor Sérgio, boa noite. Explica para a gente. Não está autorizado a falar, a gente entende. Está saindo agora 3 horas de depoimento. Deu para entender. Boa noite, doutor Sérgio. Agora preciso explicar quem está em casa para que as pessoas entendam. A Polícia Civil está aqui no Hospital da Restauração porque hoje o vendedor ambulante Emanuel Apori estava sendo ouvido aqui no HR. Esse fato que está sendo investigado pela polícia porque o delegado Luiz Alberto Braga atirou na perna desse vendedor ambulante lá em Fernando de Noronha, na ilha de Fernando de Noronha. Fato que aconteceu na semana passada, na madrugada da segunda-feira da semana passada, e aí por isso a polícia esteve hoje aqui no HR para fazer então a ouvida desse homem. A gente está pegando agora essa imagem ao vivo da Polícia Civil saindo aqui do Hospital da Restauração, mostrando para vocês aqui essa imagem da polícia. A gente está aguardando, inclusive, o advogado do Emanuel Apori para que ele possa esclarecer o que foi dito nesse depoimento. Agora eu vou voltar com o Marcondes Aguiar para falar do caso que eu estava com vocês, mas daqui a pouquinho eu volto, Moab, com outras informações aí dessa situação que eu falei para você, que é do idoso que foi assassinado e que a mulher dele é suspeita de cometer o crime. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações, Moab. Muito bem, Carlos. Explicar quem está em casa, jornalismo ao vivo é assim, a gente está no HR explicando desde o início do Brasil, gente, Pernambuco, dessa segunda-feira, que o Emanuel Gonçalves Apori, o vendedor ambulante que levou um tiro de um delegado de polícia em Fernando de Noronha há cerca de 15 dias, prestou depoimento no leito do hospital, está no HR, onde passou por 2 cirurgias já e possivelmente deve passar por outra cirurgia. Daqui a pouco, o nosso repórter Carlos Simões vai conversar com o advogado também, Anderson Flecha. Você viu que o advogado do delegado Luiz Alberto, ele conversou mais cedo com o Carlos Simões, explicando o que seria o entendimento dele em relação à atitude do delegado. Ele defende o delegado, afirmando que o delegado agiu em legítima defesa. Já o advogado do Emanuel, o morador de Fernando de Noronha, vendedor ambulante, foi baleado, esse rapaz da foto, diz o seguinte: é tentativa de homicídio. E agora, após esse depoimento, vamos aguardar a saída também do advogado que acompanhou e vai conversar com a imprensa. A gente pode voltar agora com o Carlos Simões, Rodriele Araújo, agradecendo a você que está em casa pela compreensão. Carlos Simões, a gente volta a falar sobre aquele caso envolvendo o assassinato de um idoso, o planejamento e execução da mulher dele. Primeiro momento, viúva, não é, Carlos?
A gente toma logo um susto. Primeiro, amante Exato, dela mano. e o filho, Carlos. Exato. Carlos, fique à vontade, pode retomar o assunto. Pois é, como eu estava falando a vocês anteriormente, o que aconteceu foi o seguinte: a polícia começou a investigar e descobriu, a partir dos rastreadores que a vítima tinha colocado no carro dele e da mulher, a polícia conseguiu ver o percurso desses dois veículos no dia do crime, no dia que o idoso foi assassinado. E descobriu o seguinte, que esses dois carros saíram da casa deles. Inclusive, o carro dele chegou em um posto de combustível, depois o carro da mulher chega também no mesmo posto de combustível minutos depois. Então a polícia começou a traçar toda essa rota. A informação que a gente tem é que esse homem pode ter sido dopado antes de ser assassinado, porque a perícia encontrou um remédio, na corrente sanguínea desse homem, um remédio que serve como um tranquilizante, justamente usado para quem, por exemplo, está com alguma crise de ansiedade e precisa tomar para, por exemplo, acalmar, dormir até. Então a polícia encontrou essa dose, a perícia encontrou essa dose na corrente sanguínea desse homem e descobriu que a mulher dele, agora viúva, mas a mulher dele, o amante dela e o filho do amante estavam juntos no dia do crime, em 3 carros. O primeiro carro da vítima, que não estava sendo dirigido por ele, estava sendo dirigido por uma outra pessoa, o carro da mulher e um terceiro carro usado pelo filho do amante. Eles teriam então ido para um primeiro local. Desse primeiro local, eles colocaram gasolina no carro, pelo menos é o que a investigação aponta. Um cheiro muito forte de gasolina, quando a polícia chegou ao local e viu o carro. E aí, em um outro trecho, esse homem foi assassinado a tiros. 6 tiros atingiram esse idoso. Por que esse crime foi cometido? De acordo com a polícia, o interesse era financeiro. Era o interesse no dinheiro da madrasta dele, que era cuidada pela esposa dessa vítima, a técnica de enfermagem. A delegada responsável pela investigação, ela gravou uma entrevista e deu detalhes sobre a investigação. Vamos acompanhar. A esposa, que foi a senhora que orquestrou toda essa empreitada criminosa, ela era enfermeira da madrasta da vítima, certo? Uma senhorinha de 80 anos que possui uma aposentadoria alta. E quando a gente localiza o carro da vítima, a gente localiza alguns extratos. Charles já tinha no carro alguns extratos que já marcavam saques diários, o que nos leva a crer que a esposa já vinha roubando, furtando, desviando o dinheiro, a verba dessa senhora para o seu uso pessoal. A gente acredita que talvez Charles tenha descoberto, isso que essa esposa estava fazendo, esse outro crime, que ela estava cometendo, enfim. E aí a motivação é essa financeira, Foi o dinheiro que essa madrasta dava para Charles e o da própria senhora, Foi o que motivou ela a fazer toda essa empreitada criminosa. O Charles, ainda vivo, vai na delegacia de Olinda e relata que ele está desconfiando da esposa. Ele relatou ao policial que ele colocou um rastreador veicular, tanto no carro dela quanto no carro dele, certo? Porque ele já vinha, desconfiando e ele inclusive já tinha praticamente a certeza, que ele vinha sendo vítima de traição. E aí, no dia 30, de abril, a esposa e a filha de Charles se dirigem até a delegacia, ao DHPP, por volta de umas 7, 8 horas da manhã, inicialmente para relatar um BO de desaparecimento do Charles. Era o desaparecimento da vítima. E após a confecção desse BO, foi feita a oitiva, Durante a tomada de depoimentos, um corpo de um senhor foi encontrado. E nesse que o corpo do senhor é encontrado, ele rapidamente é identificado como Charles, que era, a pessoa, desaparecida, até então. E aí, durante o depoimento da senhora, da esposa, e ela diz que Charles chegou em casa por volta de 8h30 e saiu de casa às 10h30. Ela diz que ele tomou o seu clonazepam, como de costume, deve ser uma dosagem baixa, e disse ela que saiu. Muito estranho, uma pessoa tomar um remédio e sair de casa. Enfim, e ela disse no depoimento dela que por volta de 1h30, 2 horas depois, foi que ela ficou preocupada e saiu. E quando a gente puxa o relatório veicular, a gente percebe que o veículo de Charles sai e 15 minutos depois sai dela, logo atrás em seguida,
E, enfim, a gente acompanhou toda a trajetória, né, do que o relatório trouxe para a gente. O carro de Charles seguiu certamente dirigido por um terceiro, que pelas câmeras de vídeo monitoramento ao redor, a gente já descobriu que existia um terceiro, porque parou um veículo do lado, então a pessoa entrou no carro, enfim, né, voltou. Um carro com rastreador, a gente consegue saber tudo, né, a localização. E o carro de Charles sai, vai em direção à Nordestina e para no posto de gasolina. Fica lá parado por volta de 16 minutos. Quando passa os 16 minutos, chega o carro da esposa. E aí eles ficam lá parados um tempo, a gente consegue imagem, né, dos carros parados, e depois eles vão seguindo já em direção já a Camaragibe. E aí eles vão primeiro para a aldeia, para a estrada do Pica-Pau. E aí nesse local, os dois veículos andando em comboio ficam parados lá por 2 horas e 48 minutos. A gente acredita que nesse momento já houve uma tentativa ali, talvez da combustão do veículo, né? Por isso que tinha encontrado substâncias inflamáveis. E depois desse tempo, ele ainda segue para a estrada do Pica-Pau, onde ele fica mais um período parado. E aí depois o veículo ali é deixado. E o corpo foi deixado 3 quilômetros depois, e depois o veículo da esposa volta para casa. Ele chega em casa por volta de 3h45 da manhã. Então foi toda essa madrugada, toda da empreitada criminosa, até ela chegar. Ela chega em casa 3h45, a esposa. 3h55, 10 minutos depois, ela liga para a filha de Charles, para falar assim que ele tinha desaparecido. Enfim, aí se dirigiram ao DHPP para fazer o BO, enfim, tudo que eu comentei aqui aconteceu. Ô, doutora, e ainda teria mais uma pessoa que pode estar envolvida também nesse crime? É porque, assim, o relatório veicular, o rastreador, né, que traz para a gente um relatório, foi uma das provas, né? A gente, por meio das nossas técnicas de investigação, que não convém a gente ficar relatando, né, porque pode atrapalhar o trabalho investigativo, por meio das nossas outras meios de investigação, a gente consegue descobrir que Jeane não estava sozinha, que a vítima não estava sozinha, que tinham mais 3 pessoas com ela. 3 pessoas naquele local do crime na hora, no momento exato. E aí depois, quando a gente vai prosseguir a investigação, a gente descobre que era o amante, né? O amante da esposa. E depois de descobrindo, a gente descobre que o outro era o filho do amante, que também estava envolvido, né? E a gente ainda acha que tem uma 4ª pessoa, que a gente ainda não conseguiu identificar, mas a gente vai identificar. A gente vai identificar essa pessoa, então, no mínimo, foram 4 pessoas. Inclusive, a gente agora, com os suspeitos detidos, a gente consegue ter calma para investigar o quanto de dinheiro foi desviado, né, da conta dessa senhora. A gente sabe que essa senhora deu para Charles um apartamento, e aí a gente descobriu que a esposa alugou esse apartamento e essa senhora nem sabia. E vinha recebendo o aluguel desse apartamento sem a senhora ter ciência, sabe? Então, é uma grande quantidade de dinheiro e a gente agora vai investigar passo a passo para saber tudo que foi desviado dessa senhora. Em relação a esse amante, né? Eles já se relacionam há muito tempo? Ela passou algum tipo de informação? Bom, quando o Charles quando ele ainda estava vivo, ele relatou que já vinha mais de 1 ano desconfiando de traições, que vinha sendo traído. Então, se foi apenas essa pessoa, se foram outras pessoas, a gente não sabe. Mas há mais de 1 ano ele já vinha sendo suspeitando, né, dessas traições. E após a morte de Charles, a gente começou essa investigação, né? E a gente conseguiu já flagrar por diversos momentos os 2 juntos. Inclusive lá, próximo à casa dessa senhorinha. Já estava a esposa e o amante, já circulando ali pelo local. Olha, a gente vai dar uma pausa nesse assunto, retoma daqui a pouco, porque Carlos Simões conversou com a filha desse idoso, muito abalada, e que estava, inclusive, já tendo uma desconfiança do que poderia ter acontecido com o pai antes. A gente vai dar uma pausa nesse assunto, porque a gente volta a falar agora sobre o caso do delegado que atirou em um comerciante, vendedor ambulante, na verdade, em Fernando de Noronha. Ele está internado no Hospital da Restauração e prestou depoimento
agora há pouco, terminou agora há pouco o depoimento dele, que foi coletado pelo delegado Sérgio Ricardo, do DHPP. E agora, Carlos Simões conversa com o advogado do Emanuel Gonçalves Apori, o doutor Anderson Flecha. É com você, Carlos. Exato, o advogado acabou de sair aqui do Hospital da Restauração, vai conversar com a gente agora. Doutor, boa noite. A gente está ao vivo para o Brasil Urgente Pernambuco. Queria que o senhor explicasse, foram mais de 3 horas de depoimento, o que foi que o seu cliente falou para a polícia? Na verdade, não, a demora não foi essa, não. A demora foi porque dentro no decorrer ali da oitiva, né, foi necessário fazer alguns procedimentos, uma troca do curativo, foi necessário ali suspender ali a bolsa de sangue que parou de ser absorvida ali pela veia, então enfim, né, alguns procedimentos médicos foram necessários e isso demandou ali uma necessidade de parar o depoimento e dar continuidade, dar prioridade no caso para o tratamento médico, foi o que aconteceu. Mas ele está bem, ele está consciente, está orientado, já tem alguns sentimentos novos, né, já voltou a sentir ali na altura da canela, já tem alguma sensação de aperto no pé, enfim, ele já está relatando alguns sinais que são bem a gente já fica bem feliz, né, em relação a esse tipo de conduta do Emanuel, em dizer que já volta a sentir algumas coisas que não estava sentindo, né? Então, o que ele contou hoje à polícia? Contou a mesma coisa, que não teve contato no forte em si, ele basicamente viu, observou, até viu que a menina estava lá, mas viu que ela estava acompanhada, ele repetiu a mesma versão, sendo que de forma mais detalhada, né? Foi perguntado se ele viu a arma do delegado, ele voltou a dizer que não viu, né? O Emanuel, ele tem um grau de visão ali, né? Não se sabe se miopia, não sei dizer agora qual é, mas ele não enxerga muito bem, não tem uma visão tão boa assim. Ele disse que não reconheceu, disse que até que viu, mas quando estava muito próximo, mas não reconheceu depois e ficou bem distante e repetiu as mesmas coisas. Não tem divergência no depoimento do Emanuel. As divergências que surgem são sempre nas outras, quando aparece no inquérito, né? Em relação ao Emanuel, não. Ele sempre mantém aí o mesmo depoimento como foi do começo até agora. Doutor, a nutricionista, ela divulgou um vídeo nas redes sociais em que ela falou que o Emanuel, de certa forma, agiu de uma forma que a incomodou na academia, né? Que, inclusive, ela teria ido para perto do namorado quando ele estava no bebedouro, o Emanuel tinha ido atrás. O que é que ele falou sobre isso? Estava numa academia, né? O mais provável é que você se esbarre e você se cruze dentro daquele momento ali de treino. Ela está reclamando de uma coisa que pode ter acontecido. De fato, ela está dizendo que se sentiu. Como é que vai medir um sentimento de alguém, né? Quando ela externa isso. Então, se ela sentiu isso, ela provavelmente deve ter comentado com outras pessoas. Ela poderia ter procurado a autoridade policial, que era ao lado, né? A academia, por coincidência, ela é ao lado da delegacia. Então, atravessando o muro da academia, ela está na delegacia. Então, ela deve ter comunicado. Então, vai ficar fácil de provar que isso de fato aconteceu. Porque se ela vem agora trazer uma versão de que foi assediada, que foi importunada, de que estava se sentindo incomodada, somente após os disparos, aí me parece que é uma tese tardia, que surgiu pós, né, aquele fato. Então, eu não estou aqui para questionar, pode ser verdade, pode ser mentira, eu não estou aqui para ficar batendo nessa tecla, nem remoendo, né, essa minha divergência de opinião. Mas que é difícil de acreditar, e isso nós temos que concordar, ela é bem complicada. Eu, inclusive, conversei hoje com o advogado do delegado, Luiz Alberto Braga, e ele falou que... Exatamente, ele falou que houve uma legítima defesa sucessiva, porque, de acordo com o que ele falou, aconteceu o seguinte: o delegado, ele, né, você observa na imagem que ele dá um empurrão lá no Emanuel, e aí depois o Emanuel teria agredido o delegado, né, com alguns socos e tal. Como é que o senhor avalia? Ele fala nessa legítima defesa sucessiva porque o Emanuel teria agido com uma violência que não era necessária para aquele momento. Isso, de certa forma, para que você chegue nessa tese, eu não vou aqui entrar aqui no mérito da tese, eu acho que não é o momento, mas o que está querendo dizer basicamente é que o delegado entrou na jaula do leão e o leão mordeu e ele teve que matar o leão, basicamente é isso. Então, é uma legítima defesa sucessiva pelo fato de ele ter ali levado um soco do Emanuel. Eu respeito essa tese que ele está apresentando, mas eu vou divergir diametralmente. O meu entendimento é completamente contrário em relação a isso. E eu explico por quê.
Porque foi ele que procurou o Emanuel. Então, se é para criticar, se nós vamos aqui questionar os procedimentos policiais, então vamos começar aqui primeiro. Se ele estava num ambiente, na condição de policial, defendendo os interesses de uma terceira pessoa, por que ele não procurou os outros policiais que ali estavam? Ali tinha policial civil, inclusive ele estava acompanhado de outros policiais civis. Ele tinha policial militar, ele tinha a própria segurança do estabelecimento, ele não precisaria ali, na condição de delegado, tomar a frente e tão até o fim como ele optou fazer. Me parece... creio eu que é mais fácil acreditar que ele foi ali de forma arbitrária praticar os seus próprios instintos e os seus exercícios das próprias razões e acabou se excedendo no fato de dar uma tapa, se essa tapa lá não era tão forte como o murro que ele levou da Emanuel. Isso aí é uma tese que ele vai ter que apresentar e defender depois. Ao meu ver, está claro que ele se submeteu a uma situação e que ele acabou por si só se submetendo a uma outra, que foi o fato do Emanuel não permitir que as agressões continuassem. Então, ao meu ver, quem se defendeu ali foi o Emanuel. E se o golpe do Emanuel foi mais certeiro do que o golpe do delegado, e aí a gente vai, num outro momento, no momento posterior, vamos analisar isso com mais calma. O Emanuel não viu em momento algum a arma, porque ele poderia ter se sentido ali ameaçado de alguma forma e ter agredido. Não foi isso que aconteceu. Eu vou lançar outro questionamento. É a arma, o instrumento hábil para identificar que é um policial em exercício da profissão? É a arma que se apresenta? Não tem um distintivo? Ele não estava na função? Cadê os outros policiais para presenciar o que estava sendo feito ali? Ali era uma atividade legal de polícia? Por que ele foi uma outra vez? Qual a explicação para ele 2 vezes atrás do Emanuel na porta do banheiro? Ele estava tratando de fato de uma terceira pessoa ou estava ali numa situação realmente de ciúmes, tentando defender ele o seu ego? Então, assim, são várias lacunas que estão a ser preenchidas. Eu, de fato, o que eu mais tenho são divergências em relação a isso que está sendo apresentado por ele. E toda vez que vierem aqui ao público, através da mídia, das redes sociais, para tentar dizer que a versão do Emanuel é mentirosa, com certeza a gente vai, através de provas, trazer as versões verdadeiras e mostrar, não ficar mandando print, nem ficar dizendo, interpretando. A gente vai mostrar que a versão verdadeira é aquela que foi trazida pelo Emanuel e que são fundamentadas através das próprias mídias que são trazidas pelo processo, porque não tem como confrontar as provas que estão nos autos. Isso aí é indubitável. Doutor, muito obrigado pelas informações. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso e ouvindo todas as partes, porque o nosso papel aqui enquanto imprensa, enquanto jornalismo, é esse, de ouvir todos. A gente não faz julgamentos, mas aguarda o resultado das investigações. Volto ao estúdio com você, Moab. Simões, eu queria aproveitar ainda a presença do advogado Anderson Flecha, por favor, para que ele fale sobre essas 2 vezes em que o delegado teria ido atrás do Emanuel. A gente, inclusive, tem vídeos aqui. Queria que ele explicasse essas circunstâncias. São 2 ângulos de vídeos diferentes. Pois não, Moab. Ele está aqui conversando com a outra equipe de reportagem, mas a gente vai questionar assim que possível. Ele repetiu o mesmo depoimento. Esse depoimento ele foi só mais detalhado, mais cirúrgico em relação aos detalhes. Todos esses depoimentos, eles são confrontados com as provas materiais, já que lá no processo estão lá os horários das imagens, né? Tá tudo no processo, tá tudo no inquérito em si. Então ele só fez falar mais detalhadamente do que aconteceu naquele dia. E não há nenhuma mudança de depoimento, não há uma extensão ali do que foi falado para que fique mais claro, para que quem vai ali precisar dessas informações, seja os julgadores, né, Ministério Público, enfim, para que todo mundo que vai ali ter acesso àquele processo possa identificar melhor qual é a versão mais próxima de ser a verdadeira, confrontada com as provas que também já estão ali no inquérito. Doutor, a gente tem imagens que mostram o delegado, ele ali na festa parecia estar indo atrás do Emanuel, né, novos vídeos que foram divulgados. O senhor sabe o que estava acontecendo naquele momento? Sei, era uma perseguição, o policial estava atrás de localizar o Emanuel. Ele foi 2 vezes atrás do Emanuel. A primeira vez ele chegou lá, manuseou a arma, né? Eu acho que destravou a arma. Então, esses procedimentos vão ser muito bem analisados. Basta olhar as imagens que foram trazidas para o inquérito e analisando ali de forma ainda muito perfunctória, de forma simplória, a gente consegue identificar que, de fato, existiu ali uma preparação, ele estava procurando. E aí o que nos questiona, o que nos gera uma dúvida é que procedimento foi esse? Era um procedimento policial? Ok, eu não estou aqui para questionar ou para duvidar que aquilo era um procedimento policial. Se tinha uma pessoa pedindo socorro, o policial tem a obrigação, é um dever de fazer isso. Mas por que ele não fez na presença de outros policiais que ali estavam também? Até porque Noronha é pequeno, basicamente é o único evento do momento, então todo mundo está ali, né, naquele evento. Então tinha policial militar, tinha policial civil, tinha policial militar de folga, tinha policial militar, policial federal,
policial, tinha as seguranças do estabelecimento. Eu creio que a opção que foi escolhida de ir lá e fazer esse confronto de forma ali, às escondidas, né? Isso são procedimentos que vai ficar difícil para que a defesa venha lá questionar o porquê desse tipo de procedimento. Se era um procedimento policial, ele poderia revestir de legalidade, né? E no final das contas tem mais ilegalidade ou dúvidas. Então a gente questiona exatamente esse tipo de procedimento. Obrigado, doutor. A nossa diretora tem uma pergunta a fazer, mas eu não consegui compreender. Eu peço que repita, por gentileza, que eu não consegui entender aqui, porque de fato a gente vai trazer essas informações. Certo. Sou especialista, essas imagens elas estão comigo em meu poder, são quase 300 gigas de memória ali, de dados, né, de imagens, são imagens de vários percursos. O que é que se procura, o que é que se busca? Houve uma força-tarefa no arquipélago, a ilha está toda revoltada com o que aconteceu. Basicamente, nós temos uma ilha só, um pensamento só, todos lutando por justiça por Emanuel. E é muito simples, né, que as imagens elas acabem atravessando ali pelas redes sociais e chegam ao nosso poder, ao nosso domínio, para que sejam analisadas. Se tem alguma coisa, se existe ele bebendo, se tem alguma situação de briga, de confronto, enfim. Tá? Todas elas estão sendo analisadas com calma, mas é humanamente impossível conseguir atender a essa demanda e fazer toda essa análise como tem que ser feito num período de tempo muito curto. Doutor Emanuel, ele teve contato com a moça? Sim, ele teve contato com a moça, isso está muito bem reproduzido, tanto no vídeo, o Emanuel não está querendo dizer alguma coisa diferente do que já disse. Ele teve o contato na academia, esse contato foi de forma natural, amistoso, não houve ali, ele inclusive disse, se o namorado estava presente, eu não sabia nem que era namorado dela. Então ele falou, ele disse que foi respeitoso, né? Então não houve esse afã ali de dar em cima da menina, não era um ambiente talvez, ele também não tenha falado nada. Essa sensação de importunação, ela só surgiu após os disparos lá no forte. E vamos pontuar, nós precisamos pontuar, a história era do assédio no forte. Era lá no forte que ele estava assediando a menina. Agora que nós trouxemos a imagem e que basicamente o Emanuel está ali inerte, não fala com ninguém, aí agora vem a versão de que não, foi na academia. Então nós vamos analisar todos os pontos para colocar cada peça no seu lugar, porque isso é um xadrez. A gente está montando ali as peças do xadrez. Então trouxe as provas, trouxe os vídeos, estamos analisando os pedaços dos trechos que realmente interessam, porque eu tenho certeza que daqui a pouco não tem mais o que se falar, porque vai estar tudo provado. Doutor, em relação a uma imagem que tem mulheres circulando lá no local da festa, depois aparece o delegado, o que é que o senhor tem a falar sobre essa imagem? Tem alguma informação importante? É uma festa. Ele estava numa festa, aquele é um ponto da ilha, o que mais tem ali são pessoas da ilha, ninguém viu nenhuma estranheza, vai ser difícil, né, alguém dizer, incriminar o Emanuel, dizendo que o Emanuel adotou algum tipo de postura, até porque a ilha em si, ela tem uma cultura, a gente não admite esse tipo de... Mas essas mulheres, alguma delas era nutricionista? Sim, era a nutricionista, que ela não aparece no vídeo. A que aparece no vídeo, as pessoas inclusive confundem as pessoas. Ela estava com uma amiga, essa amiga, ela circulou mais livremente e chegou até a ficar próximo do Emanuel. E o Emanuel sequer percebeu a presença dela. Dá pra ver no vídeo, não dá pra confrontar o que tá ali no vídeo, entende? Agora, se ela está dizendo que aquela circulação da amiga gerou nela lá atrás, com o namorado, uma insatisfação, uma sensação de... Aí ela vai ter que provar que essa parte subjetiva dela vai estar comprovada através dos vídeos. Eu não estou aqui para discutir se é possível ou não. Ela pode até se sentir dessa forma, mas vai ser difícil. Mulheres que estão assistindo isso vão perceber se houve uma maldade, se houve um olhar maldoso, se houve uma intencionalidade, se houve uma afronta. Tudo isso vai ficar muito fácil. As imagens revelam. Agora a pergunta que deixo aqui no ar: e se não tivesse essas imagens, como é que ia se provar algo tão subjetivo como isso? O tiro teria sido disparado, o menino estava com a perna aqui correndo o risco de morrer ou perder a perna, e aí nós teríamos uma autoridade policial que disse, né, com muita tranquilidade sua versão, que hoje nós confrontamos porque encontramos as imagens. Então, assim, fica aí um apelo para a gente parar para pensar direitinho. Obrigado, doutor, pelas informações. Eu vou precisar devolver aqui por conta do nosso tempo. Eu volto ao estúdio com você, Moab. Muito obrigado, Carlos. E vale ressaltar que a nutricionista que estaria no centro
dessa discussão foi colocada no centro dessa discussão porque teria se sentido incomodada com a aproximação do Emanuel na academia, ela não é investigada, viu? E nem aparece no vídeo, lá no Forte. Ela aparece no vídeo na academia. Deve ser citada, claro, como testemunha após o fato. A gente faz um intervalo e volta já. Tem Saldão Dia das Mães da Império. Última chamada pro presente da mamãe. Ainda dá tempo de comprar portáteis a partir de R$ 59,90. Lavadora Midega 15 quilos, 1.999. Geladeira Continental Frost Free, 2.799. PVTCL 50 polegadas 4K, só 2.099. Micro-ondas Panasonic espelhado, 549. Guarda-roupa, como tá barato, só 499. Kit cozinha 7 portas e sofá 3 lugares, só 899 cada. É só até terça-feira, no Saldão Dia das Mães Império. Vai perder, é? Gostei, eu só quero saber de você. O coração tem mais sabor. Capriche fez me apaixonar. Capriche, a marca do meu coração. Vem aí a Semana S, com atividades gratuitas de lazer, cultura, saúde e capacitação profissional. Além de shows abertos ao público em Olinda e Jaboatão. 17 de maio na Praça do Carmo, Mini Rock, Maestro Spock e Vanessa da Mata. E na Orla de Piedade, Limão com Mel e Priscila Sena. 18 de maio na Orla de Piedade, Mari Bijo e Mundo Bita. Semana S, inscreva-se já e concorra a prêmios. Para saber mais, acesse semana-s.com.br. Realização Fé Comércio Sesc e Senac. Brasil Urgente Pernambuco. Oferecimento. Saiba como reduzir suas dívidas em até 90% com Infinity Consumidor. De volta com o Brasil Gente Pernambuco pela sua TV Tribuna nesta segunda-feira, dia 12 de maio. Muito obrigado pela sua companhia. Solta a bomba! Segue a gente no Instagram, viu? @BrasilGentePE. Mande a sua denúncia também para o nosso Instagram e para o WhatsApp do jornalismo da TV Tribuna. 973071315 e saiba que aqui na TV Tribuna você tem vez e voz. Informação, gente! Marvin Barbosa agora ao vivo. É com Marvin. Olha, nesse momento você está vendo o agressor sendo conduzido por policiais militares, tá? Eu tentei conversar com ele assim que ele saiu aqui da viatura da Polícia Militar, mas ele não quis papo não, tá? Tá todo ensanguentado, ele apanhou bastante, inclusive, da população que ficou revoltada por causa dessa história que eu vou trazer para você a partir de agora. De acordo com testemunhas, rapaz, eu fiquei até ofegante por causa de toda a história que eu acompanhei. É porque vocês não acompanharam aqui o momento em que ele saiu e eu fui pra cima, tá? Tava com o rosto todo ensanguentado. Mas vamos lá. Uma mulher de 29 anos foi à praia hoje com um grupo de amigas. Assim que ela estava voltando para a casa dela, que fica no bairro de Campo Grande, esse criminoso que você viu saindo aqui da viatura e entrando na Policlínica Amaury Coutinho, ele estava aguardando ela em uma barraca lá. Assim que ele viu essa mulher chegando e assim que ele viu também a filha com quem ele teve com essa mulher de 6 anos se aproximando da mãe, ele pegou uma faca, já estava com ele, e foi para cima dessa mulher. Ele esfaqueou a vítima 4 vezes. Aqui na região do peito, estômago, braços, inclusive um aqui bateu na parte da costela aqui. Depois de cometer esse crime aí, essa mulher conseguiu ajuda, foi socorrida às pressas por um moto-Uber aqui para a Policlínica Amaury Coutinho e esse homem tentou fugir, mas a população foi para cima dele e arriou a lenha. Ele apanhou, amarrou as mãos dele e a polícia foi acionada. A nossa equipe de reportagem estava quase agora falando com a cunhada dessa mulher, que trouxe informações a respeito do histórico mesmo, do relacionamento desses dois. Ela disse que eles tiveram um casamento por vários anos, é tanto que eles têm uma filha, né, de 6 anos de idade. E durante esse tempo que eles ficaram juntos, foram muitas brigas, agressões, pancadaria, meu amigo. Essa mulher que está internada aqui ainda, ela chegou a ser atingida por pauladas
chegou a apanhar com facões nas mãos. E diante de todas essas agressões, ela decidiu procurar a polícia, tá? Pedir ajuda à polícia. Uma vez, mas depois eles reataram o relacionamento. Aí depois separaram de novo. E recentemente, ela colocou um fim no relacionamento de vez. Só que ele não aceitou, não. Aí ele foi até a casa dela, bateu nela, com um pedaço de madeira lá. E ela, tentando proteger a própria vida, pensando nas 2 filhas que ela tem, procurou a polícia e conseguiu uma medida protetiva contra ele. E hoje, esse homem volta até o bairro de Campo Grande e aguarda um momento exato para desferir 4 golpes de faca contra essa vítima. E as facadas foram em pontos cruciais, tá? Pontos fatais, Moab. Uma facada foi na região do peito, a outra foi no braço, uma, inclusive aqui na parte de baixo, ó, já na costela. Foi o que a gente acabou de receber aqui de informação de uma cunhada dela. E a outra facada no abdômen. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo falar com essa cunhada que estava aqui falando com a gente. Ela entrou assim que viu esse homem. Ela tá lá dentro, inclusive, conversando com os policiais. Assim que ela viu esse homem chegando aqui à policlínica, ela entrou e foi atrás. Vou fazer o seguinte, Moab, eu vou continuar aqui acompanhando esse caso e quando a gente conseguir novas atualizações, a gente volta a trazer aqui. Eu volto com você. Obrigado, Marvin, até já. Esse crime aconteceu na comunidade Cidade de Deus, que fica em Campo Grande, Recife. Ele foi alcançado na rua Oliveira Fonseca, ali entre um local com várias residências e comércios também em Campo Grande. Daqui a pouco, se a gente tiver tempo, a gente volta com o Marvin. Pessoal, chega de internet de casa travando, viu? Com TIM Ultra Fibra, você pode tudo. É internet ultra poderosa que vai transformar sua casa com muita velocidade e estabilidade. E olha essa oferta imperdível. Contratando 600 mega, você ganha 100 mega de bônus para deixar sua casa mais ultra. São 700 mega por apenas R$ 109,99 ao mês no débito automático. É muita internet para você maratonar séries, filmes, ficar invencível nos games e ter uma conexão com ultra estabilidade para você e toda a família curtir sem travar. Então aproveite essa oportunidade e contrate agora TIM Ultra Fibra com 700 mega por R$ 109,99. QR Code aí na tela, acesse agora. Ligue 0800 880 4141 ou acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá a uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades! Atenção! Estudante é assaltado na rua Desembargador João Paes, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Estava caminhando pela calçada, voltando da escola, quando foi abordado por um ladrão de bicicleta. Entregou o celular e esperou ainda o bandido fugir num prédio próximo, né? Em direção a um prédio próximo. E aí o jovem saiu desolado. Se você reconhece esse bandido, entre em contato com a polícia através do 190. Isso por volta da 1h30 da tarde. E a notícia não para porque a Eliane Nóbrega está chegando